Olá, eu sou a professora Dinanci Silva. Sejam bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa. Então vamos conhecer o tema da nossa aula de hoje. Vamos lá? Olha aí, gente, nós vamos estudar hoje o substantivo, nossa aula de número 64, e nesta aula você vai conhecer o conceito de substantivo e a relação que ele estabelece com as outras classes de palavras. Então vamos começar? Vamos lá. Olha aí, então, nós temos, primeiro vamos definir, né? Vamos entender o que é o substantivo. Então, substantivos são palavras que dão nome aos seres. Então, isso é muito importante. São as palavras que dão nomes aos seres. Esses seres podem ser reais ou imaginários, eles podem ser visíveis ou invisíveis, certo? Então, toda e qualquer palavra que der nome aos seres reais ou imaginários, visíveis ou invisíveis, certo? Essas palavras serão chamadas de substantivos. Quais são elas? Os nomes de pessoas, os nomes de lugares, de instituições, né? As qualidades, os estados, as ações, todas as noções tomadas como seres, certo? Todas as noções que são tomadas como seres, especialmente os sentimentos, né? As emoções, isso são substantivos. Então, vamos lá apreciar um poema, né? Um exemplo do que vem a ser o substantivo para você entender um pouquinho mais. O poema tem como título De Gramática e de Linguagem. Vamos apreciar? Poema, de gramática e de linguagem. E havia uma gramática que dizia assim: substantivo, concreto, é tudo quanto indica pessoa, animal ou coisa. João, sabiá, caneta. Eu gosto das coisas. As coisas sim. As pessoas atrapalham, estão em toda parte, multiplicam-se em excesso. As coisas são quietas, bastam-se, não se metem com ninguém. Uma pedra, um armário, um ovo, nem sempre. O ovo pode estar choco, é inquietante. As coisas vivem metidas com as suas coisas. E não exigem nada, apenas que não as tire do lugar onde estão. E João pode neste mesmo instante vir bater a nossa porta. Para quê? Não importa. João vem. E há de estar triste ou alegre, reticente ou falastrão, amigo ou adverso. João só será definitivo quando esticar a canela. Morre, João. Mário Quintana. Então, neste poema, nós destacamos algumas palavras para você perceber exemplos de substantivo. E agora que você já entendeu a definição, o conceito de substantivo, que é a palavra que nomina, que atribui um nome aos seres. Você já pensou na importância do substantivo? Sem os nomes dos seres, como poderíamos nos referir a eles? Como nos referiríamos às pessoas, aos lugares, aos sentimentos, aos estados, às ações, não é? Como? Não poderíamos nos referir. Então, precisamos do nome para o ser. Este ser, ele pode ser visível ou invisível. Ele pode ser real ou imaginário. Mas esse ser chama-se substantivo. Então, os objetos, os lugares, as coisas, as pessoas, as ações, os sentimentos são substantivos. Muito, muito fácil de você entender. Este objeto aqui é um substantivo, esta canetinha. Então, vamos examinar agora o poema que você ouviu rapidamente. Vamos lá? Ok, já está aqui, só um pouquinho, aqui. De gramática e de linguagem. E havia uma gramática, olha, a palavra gramática está destacada. Todas as que estão destacadas aqui são substantivos. E havia uma gramática que dizia assim, substantivo, concreto, e concreto é a divisão. É todo aquele que existe por si mesmo, que não precisa de outro ser para existir, né? Então, o substantivo concreto é tudo quanto indica pessoa, animal ou coisa. Pessoa, João. Animal, né? No caso, pássaro, sabiá. Coisa, objeto, caneta.
Então, aqui está dando exemplo de substantivo concreto, ou seja, substantivo concreto existe por ele mesmo, ele não precisa de outro ser para existir. Você é uma pessoa, existe por si mesma, o animal existe por si mesmo. Então, esse é o substantivo concreto. E o poema prossegue, eu gosto das coisas, coisas aqui são objetos, né? Você sabe que essa palavra é correta, coisas ou coisas. As coisas, sim. As pessoas atrapalham. Olha, pessoas é palavra substantiva. Estão em toda parte, multiplicam-se em excesso. Seguindo, as coisas são quietas, coisas. Bastam-se, não se metem com ninguém. Uma pedra, pedra é um objeto, né, um ser inanimado, não tem vida, mas é substantivo, é a palavra que nomina aquele objeto. Um armário, outro objeto, outro utensílio, outra coisa. Então você percebe que o substantivo está nominando um determinado ser no mundo real, um determinado objeto, armário. Um ovo, olha aí, outro substantivo. Tudo que está destacado é substantivo. Um ovo nem sempre. O ovo pode estar choco, é inquietante. Depois nós vamos ver outras palavras como inquietante, que se refere ao substantivo, né? Então, o ovo é substantivo. As coisas vivem metidas com as suas coisas. Então, a palavra coisa é substantivo. E não exigem nada. Ok? Seguindo, ainda temos outros. Apenas que não as tirem do lugar onde estão. E João, João, nome de pessoa, substantivo. Pode, neste mesmo instante, vir bater a nossa porta. Porta, objeto, substantivo, o nome, a palavra que nomeia este objeto, né, do mundo real, substantivo. Para quê? Não importa. João vem. João já sabemos que é pessoa, substantivo. E há de estar triste ou alegre, reticente ou falastrão. Todas essas palavras, triste, alegre, reticente, falastrão, elas se referem, não é, a um substantivo. E nós temos um nome para ela, que são os adjetivos. Vamos ver mais adiante. Amigo ou adverso. Amigo, substantivo. João, substantivo. Então, amigo ou adverso, João só será definitivo quando esticar a canela. Morre João. Canela é substantivo e João, já sabemos, substantivo. Indo poema de Mário Quintana. Muito bem, agora que você já viu os exemplos, já entendeu o conceito e já viu os exemplos de substantivo, vamos conhecer a relação que se estabelece entre o substantivo e outras classes de palavras da língua portuguesa. Vamos então. Olha aí, nós temos o artigo, o adjetivo, o numeral e o pronome. Todas estas classes se relacionam com o substantivo, não é? O artigo, você sabe, é a palavra que acompanha o substantivo para determinar ou indeterminar esse substantivo. O adjetivo, ele acompanha o substantivo para qualificá-lo, né, para dar uma característica, atribuir uma característica ao substantivo. O numeral vai acompanhar ou quantificar o substantivo. E o pronome, a relação que ele estabelece com o substantivo é de substituição. Ele pode substituir pronome, ele pode substituir o nome, o substantivo. Muito bem, vamos rapidamente ver então cada uma dessas classes. Olha aí, os artigos é uma das classes de palavra a mais curta, porque você já sabe quais são as palavras que constituem essa classe de palavra. O, a, os, as. Esses são os artigos definidos. Uma, uns, umas. Você tem aqui os artigos indefinidos, ok? Muito bem. E o adjetivo? É toda palavra que qualifica ou caracteriza, tá? Caracteriza, pode ser também. Caracteriza. Eu até prefiro esta palavra, caracteriza, né? Palavra que caracteriza o substantivo. Porque a caracterização se refere a atribuir, a dar um atributo positivo ou negativo. Então, caracteriza o substantivo, dando ou uma qualidade ou um defeito, não é? Um estado ou uma condição. Então, veja que a palavra caracterizar, eu acho que até é bem mais própria para o substantivo. Exemplo, alto, baixo e claro são exemplos de adjetivo porque estão atribuindo ao substantivo, por exemplo, eu sou baixa.
certo? A minha pele é clara, eu sou alta, só na minha vontade, né? Muito bem. Seguindo, então, nós temos os pronomes possessivos: meu, minha, teu, tua, seu, sua. Indefinidos, pronomes indefinidos são todos aquelas palavras como, por exemplo, todo, todos, pouco, poucas, poucos, vários, várias, aqui tanto no masculino como no feminino, tá? Pouco, poucos, mas pouca também. Tanto, tantos, algo, alguma, alguns, algumas. E o numeral, né? Você tem os exemplos aqui: 1, 2, 3, dobro, triplo, quíntuplo, primeiro, quarto, décimo, são exemplos de numerais. Eles servem para quantificar o substantivo. Vamos ver alguns exemplos dessas classes de palavras. Nós temos aqui, então, os 4 últimos ingressos foram vendidos. Você percebe aqui, a palavra 4 é um numeral, está quantificando o quê? O substantivo ingresso, certo? Quantificando. Eu quero café duplo. Aqui também eu tenho um numeral, né? Estou dizendo que eu quero um café duplo, não simples. A primeira, aí olhe para cá, está quantificando o substantivo café. A primeira pessoa da fila pode entrar. Primeira é numeral e está quantificando o substantivo pessoa. 20 senhoras chegaram ao clube de mães. 20 é numeral e está quantificando o substantivo senhoras. Gente, isso aqui ficou claro para vocês? Então, se ficou, vamos seguir exemplificando um pouco mais para que você consolide a sua aprendizagem sobre o substantivo e a relação que ele estabelece com outras classes de palavras. Então, veja aí. Um dia, uma menina, veja aqui, ó, uma, está se relacionando ao substantivo menina, estava sentada no sofá, você já sabe, sofá é substantivo. Observando sua mãe, mãe é substantivo e sua, pronome, está se relacionando ao substantivo. Varrer a casa, olhe, casa é substantivo, a é artigo, está se relacionando ao substantivo casa, acompanhando, não é? Percebeu que sua mãe, já vimos a definição, sua é pronome, mãe é substantivo. Tinha vários cabelos. Cabelos é substantivo. Nós temos a palavra vários, que é o pronome indefinido, se relacionando com o substantivo cabelos. Brancos é adjetivo. Perceba que branco se relaciona a cabelos, ok? Que é substantivo. Está caracterizando, qualificando o cabelo. No meio de sua cabeleira escura, cabeleira é substantivo, sua é pronome, está se relacionando ao substantivo cabeleira, e escura é adjetivo que está aqui caracterizando a cabeleira, está qualificando. Olhou para sua mãe, já vimos essa análise, né? Sua se relacionando à mãe. E lhe perguntou: por que você tem tantos cabelos brancos? Cabelos substantivo, brancos adjetivos e tantos pronomes, pronome definido. Tantos se relaciona ao substantivo cabelos, que é o pronome definido, e brancos adjetivo também se relaciona ao substantivo cabelos. Muito bem. Seguindo, vamos adiante então, para percebermos um pouco mais, compreendermos um pouco mais. A mãe respondeu: bom, cada vez que você faz algo de ruim, me dá uma tristeza danada e um fio do meu cabelo fica branco. A menina pensou um pouquinho e logo perguntou: mãe, por que todos os fios de cabelo da minha avó estão brancos? Bem, no texto anterior, na cartela anterior, analisei aqui, você já percebeu que cabelo é substantivo, né? Tristeza é substantivo. Vou marcar, destacar o substantivo e as outras palavras que são artigos, que são pronomes possessivos, que são pronomes indefinidos e adjetivos, estão se relacionando aos substantivos, ok? Ó, então, avó é substantivo, vou destacar aqui os substantivos para você perceber que todas as palavras que estão
juntas, estão se relacionando, né, a este substantivo. Então, há uma relação com o substantivo. Substantivo, na frase, aqui o adjetivo branco, ele não vem sozinho, ele está sempre acompanhado, né, do substantivo. Os artigos, adjetivos, os numerais, os pronomes, todos vão se referir aos substantivos, correto? Ok. Então, muito bem. Seguindo, então, nós vamos agora praticar, vamos para a nossa dinâmica local interativa. Então, pessoal, nós vamos ler esse texto e responder as questões, porque é muito importante que você faça, que você execute o exercício para consolidar a sua aprendizagem. O texto tem como título: A importância da doação regular de sangue. Então, você vai ler o texto e nós vamos para o enunciado. Então, na nossa primeira questão, diz assim: no texto, exerce a função de substantivo a palavra. Você leu todo o texto e aí foram tiradas quatro palavrinhas que estão na alternativa A, 1 na alternativa B, 4 na alternativa C, doador, e na alternativa D, chego. Então, você vai verificar qual dessas palavras está funcionando, exercendo a função de substantivo, ok? De nome do ser. Vamos para a questão número 2, que diz assim: em qual das alternativas o enunciado destacado, aquele que está em outra cor, né, atribui uma ideia de quantidade ao substantivo? Então, você vai ler essas 4 alternativas e vai marcar aquela que tem, não é? Que dá a ideia de quantidade ao substantivo. E eu volto já já para conferir o trabalho de vocês.
Já vou agradecendo a participação dos nossos queridos. Obrigada! Todas as vezes que você realiza atividade, você consolida a sua aprendizagem. Muito bem! Então, pessoal, vamos corrigir? Foi fácil, tenho certeza. Vamos lá para a nossa primeira questão. No texto, você leu todo o texto e você foi vendo, né, os nomes, as palavras que nominam, não é, os seres, e você já sabe que essa palavra é um substantivo. Então, no texto, exerce a função de substantivo a palavra qual delas? Será que é chego? Chego não vai ser, não é? Porque é verbo. Será que é um? Um não vai ser, porque dependendo do contexto, um pode ser artigo ou pode ser numeral, correto? A palavra 4 com certeza é numeral. Então, parabéns para vocês, queridos todos, que eu tenho certeza, porque está muito fácil, acertaram. A palavra doador exerce a função de substantivo. Correto? Vamos colocar aí, então, o gabarito para você confirmar que você acertou. Epa, parabéns, muito bem. Então, vamos lá, não é? Porque que é substantivo, você já sabe, não é? Porque é a palavra que está nominando, que está doando, não é? Uma noção, um nome. Agora, vamos para a questão número 2. Olha aí. A questão de número 2, então, diz assim: em qual das alternativas o enunciado destacado atribui uma ideia de quantidade ao substantivo? Você já sabe qual é a palavra que atribui essa noção, essa ideia de quantidade, que quantifica o substantivo, certo? Então, vamos ler aqui. Letra A, doar sangue é um ato de solidariedade. Será que a palavra solidariedade me dá a ideia de quantidade? Não, certo? Agora, vamos lá para a última. O motorista conta que se orgulha de poder ajudar. Palavras destacadas, né? O que está destacado é que nós vamos examinar. Então, esta palavrinha aqui, isso aqui é uma palavra, tá? O motorista. Me dá a ideia de quantidade? Até pode ter uma leve noção, mas certeza absoluta não, né? Porque ela é um artigo, eu sei que artigo está acompanhando o substantivo. E a letra C? É este pensamento que Adalto Carvalho leva. Será que a palavra este me dá a ideia de quantidade? Não, gente, analisando. Este pensamento, o pensamento é substantivo, assim como o motorista, né? E a palavra este se relaciona, se refere à palavra pensamento, mas a ideia, a relação que se estabelece aqui é de pronome, né? Pronome demonstrativo, este pensamento. Então vamos para a letra B. Cada doação pode salvar a vida de até 4 pessoas. Pessoas, você já sabe que é substantivo. A palavra 4 está se referindo ao substantivo pessoas. Qual é a ideia? Qual é a noção que eu tenho aqui da palavra 4, que está se relacionando ao substantivo pessoas? Você já sabe, a ideia é de quantidade, porque a palavra 4 quantificou o número de pessoas, e pessoas é substantivo. Portanto, parabéns, meus queridos, letra B. Certo? Então, a palavra que está me dando aqui, o enunciado destacado, atribui uma ideia de quantidade, é exatamente a palavra 4. E parabéns para você que acertou. Fico muito, muito feliz. Fique com o nosso gabarito para você conferir. E nós vamos nos encontrar numa próxima oportunidade, se Deus quiser. Tchau, meus queridos.